Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa oração de hoje, fazendo o recolhimento, uma oração mais extensa, pode estar baseada, fundada, pensei assim ao preparar, nas 3 festas que tivemos nesses dias. Santa Mônica, Santo Agostinho e hoje martírio de João Batista, São João Batista. 3 festas que nos levam a pensar na nossa fé e a ter, como é o tema do nosso recolhimento, amor à verdade. É amor à verdade. A verdade nós chegamos pela fé, a verdade plena, a verdade que nos vem de Deus. Deus é a verdade, Cristo é a verdade. E para chegar a Ele, nós temos os exemplos dos santos, e nós temos a doutrina, os ensinamentos de Jesus e da Igreja, e nós temos os sacramentos, e nós temos a nossa experiência de vida humana e espiritual. Nós necessitamos da fé, tanto humanamente quanto espiritualmente. Necessitamos de crer. É próprio do ser humano crer. Crer na verdade, não em qualquer coisa. Crer em qualquer coisa seria insensato. E a fé, na verdade, nos leva a amá-la, porque a verdade, ela é comprovável, ela é experimental. Por mais que alguns possam dizer que hoje nós vivemos num mundo relativista, né? E se coloca em xeque tudo, os valores, a religião, a moral. Mas por mais que se coloque em xeque e se viva do relativismo, dessa insana atitude, nós vamos comprovando na nossa vida, pelo amor à verdade, a grandeza da fé. Grandeza da fé que levou uma Santa Mônica a rezar a vida inteira pela conversão dos seus filhos e do seu marido. E rezar pela Igreja também. Rezou por todos, por todas as almas, né? E conseguiu a conversão da sua família. E conseguiu a conversão de um homem dos maiores santos da Igreja, dos maiores teólogos da Igreja. O teólogo é aquele que estuda a verdade divina, teologia, estuda sobre Deus, né? Então, o teólogo se dedica a aprofundar na ciência da fé, que é a teologia. Por isso, e o Santo Agostinho foi mestre, até hoje, uma das escolas mais triunfantes, né, triunfadoras da Igreja, a escola de Santo Agostinho, que tem a especial conotação do amor à verdade, que não é a verdade intelectual fria, só fruto de um raciocínio, de uma ciência intelectual, mas se chega a Deus, se chega à verdade, pela graça, pela ação do Espírito Santo, com amor, com afeto. E isso preenche o nosso coração, de todos os homens, porque nós fomos criados para isso. Temos necessidade de crer e de amar a verdade, de amar a Deus. Fomos criados para o amor. E não é que o mandamento de Deus é esse, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento é comprovável. Nós, quando vivemos
cultivando o amor a Deus, nós vamos percebendo que isso é verdadeiro. E cria na nossa alma um clima maravilhoso de grandeza de alma, porque possuímos a fé, amamos a verdade, amamos a Deus e amamos ao próximo, que também é algo muito relacionado com a fé, o segundo mandamento de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. É preciso crer de verdade nesses mandamentos de Deus, que Jesus disse de modo retumbante: nisto se resume toda a lei e os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a verdade da vida. A essa verdade nós temos que aceder com os recolhimentos, com a formação, com o estudo, com os sacramentos, com a confissão sacramental, com a abertura do coração que tiveram Santa Mônica, perseverando muito tempo para a conversão dos seus filhos, e especialmente Santo Agostinho, que tinha lá uma formação bem complicadinha, né? Filosoficamente falando. Ele sempre buscou a verdade, mas estava complicado. Ele sabia que não estava na verdade, mas ele buscava a verdade. E até que um dia se converte e nos dá um testemunho maravilhoso da sua conversão, e depois toda a obra que escreve, que deixou até os tempos de hoje para sempre, né? O estudo da graça, do amor a Deus, da verdade. Então nós temos esse tesouro da sua doutrina, porque quando viu a verdade, aderiu a ela com todas as forças. É o exemplo que nós temos que seguir, hein? Para termos amor à verdade, pelo caminho da fé, que nos leva a Cristo, que é a verdade, a Deus, que é a verdade, aos mandamentos de Deus, que são a verdade. Então nós temos esse exemplo de perseverança de Santa Mônica, de perseverança de Santo Agostinho, que estava buscando e se atrapalhava com as suas considerações filosóficas anteriores, e depois, ao converter-se, adere com todas as forças, sem pôr resistências, né? Como é importante para todo mundo não pôr resistências ao amor a Deus, ao amor à verdade. Porque a gente fica querendo comprovações, a gente fica cobrando mais uma justificativa. No fundo, a gente está adiando uma decisão mais profunda e que nos leva a ter posse da verdade, né? Então, mas a gente enrola, a gente pensa no ambiente, todo mundo está frio, hoje em dia a gente dá desculpas, justifica e vai se complicando a vida. Ao invés de poder dizer com todas as letras: eu conheço e amo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas parece que a gente tem um pudor de fazer isso, de viver assim. Conheço e amo a verdade. A verdade, aí o mundo fala a verdade, a tua verdade. Cada um tem a sua verdade. Ou seja, não existe verdade, né? Se cada um tem a sua verdade, não existe. E Jesus disse em alto e bom tom: eu sou a verdade. E repito, essa verdade é comprovável na medida em que perseveramos nos ensinamentos de Cristo, no esforço por apreendê-los, assimilá-los e tornar a nossa vida segundo os seus ensinamentos. Então, nessa medida, nós vamos experimentando o bem que é amar a Deus, amar a verdade, viver segundo a lei de Deus, segundo a verdade de Deus que nos é comunicada, tanto pela nossa natureza, que é ávida da verdade, quanto pela prática. Porque a gente percebe logo quando estamos enrolando, quando estamos vivendo de aparências, quando estamos falando coisas que não correspondem ao mais profundo da nossa fé, né? Eu vou dizer para vocês que na minha juventude eu nasci numa família católica, sempre fui formado na fé, né? Mas na juventude a gente tem as nossas rebeldias, né?
E lá pelas tantas, eu nunca perdi a fé, nunca duvidei dela, sempre, graças a Deus, né? Mas nunca fui um bom exemplo. Nessa época eu não fui dar muito bom exemplo, né? Agora dá para disfarçar, né? Sendo padre, dá para disfarçar, porque na verdade, se eu faço o meu exame, meu Deus, eu tenho que melhorar tanto ainda, que não é brincadeira, né? Bom, mas na minha juventude, naquela época, já faz um certo tempo, né? Woodstock, beatniks, né? Hippies, né? Então a gente tinha a moda da época, né? Ainda que eu não fui muito exagerado nela, não. Mas eu usava um crucifixo desse tamanho aqui, por baixo da camisa. Não, nunca por fora, sempre por dentro da camisa. Uma corrente grande, uma corrente de elos grandes, por baixo da camisa. As minhas camisas eram bem transparentes, era o uniforme de colégio. Eu ia sempre para o colégio com o crucifixo lá por dentro da camisa, eu usava. Eu gostava disso. Eu não me lembro por que comecei. Bom, para chamar atenção, é evidente, né? Para você. Mas também por fé, porque os meus colegas brincavam. Me punham em xeque-mate, né? Que é isso aí? Por que isso aí e tal, né? Sabiam que eu fazia alguma coisa que também não era lá muito, né? De bom exemplo, vamos dizer assim, né? Usa isso aí, mas depois, né? Não reza, não sei o que e tal. Bom. E não é que isso me chamava muito a consciência, me cobrava, né? Porque eu não admitia ser incoerente, não gostava disso. E quando me acusavam de incoerente, eu não estudei direito, porque colei na prova, meu Deus do céu. Então, o pessoal pegava no meu pé e eu sentia no fundo da consciência, não posso ser assim. Tenho que resolver esse problema. Bom, isso todos nós, em todas as épocas, em todas as idades, temos que resolver. Porque há algo de incoerente na nossa vida. E pulamos agora para o São João Batista, né? O martírio dele. Mártir, né? Viveu sempre no deserto. Não teve nenhuma folga. Ele nasceu de uma família muito boa. Em Santa Isabel e o Zacarias, pais dele, eram gente top da época. Tinham 2 casas, eu estive lá há pouco, né? Então a guia explicava por que tem a casa do João Batista, onde ele nasceu, e a casa do Zacarias, eram no morro, né? Subindo, um lugar maravilhoso, porque eram gente de posse. Nossa Senhora não era, mas os seus primos, a sua prima era, porque o marido era sacerdote, né? Sumo sacerdote ele foi, né? Então, ele tinha uma vida tranquila. Então, o João Batista tinha tudo para ser um filhinho de papai. Mas Deus não o colocou no mundo para isso. O colocou no mundo para ser o profeta, aquele que foi adiante do Senhor, para anunciar, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o maior de todos os homens. O maior de todos os homens não teve vida folgada, não. Viveu para Deus e numa vida de austera penitência. E terminou muito mal. O seu martírio é tremendo, né? Porque foi decapitado por causa de uma festinha, né? Festona, do Herodes, e movido pela vingança da mulher que estava com Herodes, que não era esposa, mas estava com ele, e a filha dele. A filha dela, né? Que pediram a cabeça de João Batista. Ele foi decapitado lá na prisão onde estava. A fé de João Batista é tão grande, esse homem é tão grande, que a devoção a ele é no mundo inteiro. E ele é o único santo, tem 2, né? Mas ele que tem, a gente celebra o nascimento biológico, que é 24 de junho, né? E celebramos o nascimento para o céu, que é o martírio, no dia de hoje, né? Agosto. Então celebramos 2 vezes São João Batista. E no mundo inteiro a devoção a ele se espalhou. O camarada mais, né? Vestia-se de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, era um homem gozado, né?
pois esse homem triunfou na fé, no amor à verdade, na missão que Deus lhe confiou. E foi pelo mundo, pela Palestina toda, né? Ele agitou. Há séculos não havia profetas lá em Israel. De repente aparece um, com todas as características, todo mundo, até o Herodes tinha respeito por ele, gostava de ouvi-lo. Apesar de ouvi-lo, sentir ali na sua consciência um peso, porque ele estava fazendo tudo errado. Esse homem agitou o seu tempo e perdura a sua mensagem até hoje, porque ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, né? Eis aquele que tira o pecado do mundo. Vamos pedir ao Senhor, por intercessão, Santa Mônica, Santo Agostinho, São João Batista, que nós também, hoje, refletindo sobre o amor à verdade, possamos abrir um pouquinho mais o coração, porque na verdade é isso que nos falta. Doutrina, nós temos. Sempre podemos saber mais, lógico. Prática da fé, nós a temos também, por isso estamos aqui reunidos, né? Por isso estamos aqui ouvindo e refletindo, meditando. Mas podemos mais. O amor à verdade é o amor à sabedoria de Deus, ao amor pela verdade. O amor à verdade é a posse da vida divina que pode estar em nós. Por isso eu queria ler o trecho que hoje, na recitação, na leitura, na meditação, na oração das horas, liturgia das horas, se apresenta, que é do livro das Confissões de Santo Agostinho. Famosíssimo texto, esse muito usado para tudo que é meditação. Ele fala, ó eterna verdade, esse é o título do trecho, né? Ó eterna verdade, verdadeira caridade, cara eternidade. Vou repetir, ó eterna verdade, a verdade se manifestou a ele se encontrou com ela, né? Verdadeira caridade, amor, verdadeiro amor. Cara eternidade, amável eternidade. Então ele está deslumbrado com o que agora nós vamos ler. Sentindo-me estimulado a reencontrar dentro de mim, recolhi-me na intimidade do meu coração, conduzido por vós, e pude fazê-lo porque fostes vós o meu auxílio. Entrei e vi com o olhar da minha alma uma luz imutável que brilhava acima do meu olhar interior e acima da minha inteligência. Então ele teve a experiência de Deus, suma verdade, né? Eterna verdade, verdadeira caridade, cara eternidade. Ele teve essa experiência no momento da sua conversão. E ele escreve assim, né? Não era como a luz terrena e visível a todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse apenas que era uma luz muito mais forte do que a comum, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era deste gênero aquela luz. Era completamente distinta de todas as luzes do mundo criado. Não estava acima da minha inteligência como o azeite sobre a água, nem como o céu sobre a terra. Era uma luz absolutamente superior, porque foi ela que me criou. E eu sou inferior, porque fui criado por ela. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Que frase, hein? Quem conhece a verdade, conhece a Deus. Essa luz que está por cima de tudo. Está por cima e está em nós, está dentro de nós. Né? E ele agora vai falar disso. Né? Essa luz está dentro de nós. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Vive nela. Concordo que isso dá algum trabalho. O primeiro trabalho é o da conversão pessoal. Para acedermos e possuirmos a luz, a verdade, nós temos que nos converter das trevas que temos no coração, das bagunças que temos no coração.
das experiências amargas que temos no coração. Aí não está Deus. Ou, em todo caso, a partir daí ele está nos atraindo. Quando ele nos vê numa situação calamitosa ou difícil, ou muito rotineira demais, ele está nos atraindo. Ele está querendo se revelar a nós, né? Essa foi a vida do Santo Agostinho, esse é o testemunho dele. E também percebemos que isso cabe para nós, para cada um de nós. Entremos dentro do nosso coração, pedindo ao Senhor eterna verdade, que se manifeste a nós. E hoje, agora, na nossa meditação, nesse nosso recolhimento, nós nos convertamos à verdade e nos enchemos de luz. A verdade da conversão, puxa, eu preciso melhorar isso e aquilo, me converter disso e daquilo, preciso dar a Deus isso e aquilo, e a luz se faz. Preciso perdoar, preciso pedir perdão, preciso trabalhar melhor, estudar melhor, é isso, converter-se. São coisas reais, bem práticas, né? As trevas nós percebemos também muito claramente. Essas dificuldades que atrapalham, a gente não reza direito, a gente não ouve direito os outros, a gente atropela, né? Então, são trevas. A gente procura se isolar, um homem isolado, escondido, né? Treva. A gente tem que estar aberto para Deus e para os outros, para o mundo, né? Para a igreja. Então, a conversão. E da conversão, então, vem o amor. E a conversão já é amor, aí teríamos que nos alongar muito, mas eu vou evitar, né? Mas é o amor de Deus que nos toca, e nós acolhemos, e então nos convertemos, né? E ao converter-nos, luz, verdade. Porque é muito melhor estar em terra firme do que num terreno pantanoso. Estar em plena luz do que caminhando nas trevas. Muito melhor estar na luz, né? Então, Deus nos faz isso e nos faz, então, conhecer a nossa verdade, a verdade da nossa vida e a verdade dele, Deus, né? Por isso, quem conhece a verdade, conhece esta luz. E aí diz o Santo Agostinho, que é a frase que dá o título para esse trecho: ó eterna verdade, verdadeira caridade e cara eternidade, vós sois o meu Deus. Vejam só que frase, hein? Vós sois o meu Deus. É verdade. Ele crê nisso. Ele aderiu com todas as forças a isso. E você também não percebe que pode ser assim? Vós sois, ó Deus, vós sois o meu Deus. Ó verdade eterna, vós sois o meu Deus. Ó Jesus, vós sois o meu Deus. Jesus Eucarístico, vós sois o meu Deus. Verdade plena. Enche o coração. Oração forte é essa. E ele continua: por vós suspiro dia e noite. Quando vos conheci pela primeira vez, elevaste-me para vós, a fim de que eu pudesse apreender a existência do que via, e que por mim só não seria capaz de ver. Deslumbrastes a fraqueza da minha vista com a intensidade da vossa luz, e tremi com amor e horror. Encontrava-me longe de vós, numa região desconhecida, como se ouvisse a voz lá do alto: eu sou o pão dos fortes, cresce e comer-me-ás. Não me transformará em ti como o alimento do teu corpo, mas tu que serás transformado em mim. Então essa é a experiência da verdade, da nossa fé em Deus, do amor à verdade, transformar-nos nela. Na luz, em Deus, nada de trevas, de bagunça, de erros, né? Nós vamos corrigindo as coisas erradas e limitadas da nossa vida, né? Para poder dizer, vós sois o meu Deus, e poder entender e viver plenamente, o mais plenamente possível, essa verdade revelada. Não me transformarás em ti, ao alimentar-nos de Jesus Eucarístico, ou da verdade meditada e rezada, mas não nos transformaremos
Não o transformaremos em nós, como alimento do corpo, mas nos transformaremos nele. E termina esse trecho assim, de modo retumbante. Eu procurava o caminho onde pudesse adquirir a força necessária para saborear a vossa presença, mas não o encontraria enquanto não me abraçasse ao mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos dos séculos, que me chamava e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não o encontraria enquanto não tomasse aquele alimento, que era demasiado forte para a minha fraqueza, mas que se uniu à minha carne, porque o Verbo se fez carne, a fim de que a vossa sabedoria, pela qual criaste todas as coisas, se tornasse o leite da nossa infância. Não é verdade que nós nos animamos ao ouvir essas palavras e nos sentimos impulsionados a crer mais e melhor, abrindo o nosso coração, convertendo-nos, confirmando esse conhecimento que temos de Deus, de Cristo e da sua palavra, da sua verdade? Mesmo assim, vale a pena, ao meditarmos no intervalo, ver direitinho que propósito eu posso fazer, que propósito melhor eu posso oferecer a Deus nesse momento, né? Será que uma leitura mais atenta do Evangelho, da vida de Jesus, numa relação com Ele mais personalizada, em vez de uma leitura como se fosse de um livro, né? E de uma história, como se Jesus estivesse agora aqui me contando coisas, as coisas da sua vida, os ensinamentos, cumprindo a missão que o Pai lhe confiou. Essa é a força do Evangelho. Assim nós chegamos à verdade, que é Ele, Jesus, né? E teremos então no nosso coração, ao cuidarmos disso, a força dessa amizade, produz confiança, serenidade. Jesus, se é o nosso amigo, nos dá força, consola, nos dá esperança, porque o Senhor nos abre perspectivas de santidade, de caminho de santidade, que vamos meditar mais especificamente na próxima meditação. Conforta o nosso coração. Jesus é o único que conforta plenamente o nosso coração e nos move aos bons propósitos, às boas obras e às boas palavras. Porque, tendo nós amor à verdade, nós estamos comprometidos com ela e procuraremos agir com coerência de vida e falar de modo coerente, iluminados por essa luz divina, por essa força que vem ao nosso coração. Volto ao Santo Agostinho. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Vós estáveis dentro de mim, mas eu estava fora. E fora de mim vos procurava. Com o meu espírito deformado, precipitava-me sobre as coisas formosas que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes e dissipastes a minha cegueira. Exaltastes sobre mim o vosso perfume. Aspirei-o profundamente. E agora suspiro por vós. Saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me, e agora desejo ardentemente a vossa paz. Esse é o amor à verdade. Peçamos a Deus que nos faça aproveitar muito bem esse tempo de oração, do recolhimento. Peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão, porque ela é mãe de Deus, né? É mãe da verdade, é sede da sabedoria. Nossa Senhora é tudo, né?
ela tem a intimidade mais plena, ela é cheia de graça, intimidade mais plena com Deus e conosco, porque ela é mãe nossa. Peçamos a ela que nos ajude, nos conduza nesses momentos de oração, para não ficarmos em relativismos, em adiamentos, em trevas, né? Mas que nos convertamos com propósitos bem certeiros para amarmos de verdade a verdade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.